Assim eu oro e clamo a Ti, Senhor, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Verso 5. Deus tem colocado no meu coração para ministrar uma série de encontros com Jesus. E eu quero hoje ministrar uma palavra trazendo para nós essa grande necessidade que nós temos de encontrarmos com Deus, encontrarmos com o Senhor e sermos marcados pela glória dEle. Verso 5 diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram e avançados de idade. Podeis assentar. Quero discorrer sobre a vida deste casal, porque esse casal aponta para nós princípios de maturidade, de crescimento, desenvolvimento. Temos aqui inúmeras lições para aprendermos com esses nossos amados e preciosos irmãos. A nossa irmã Isabel, diz a Bíblia que ela era casada com Zacarias. Ela era uma das filhas de Arão. O que significa isso? Ela era de linhagem sacerdotal. Os sacerdotes eram da linhagem araônica. E ela era uma das filhas de Arão. Seu esposo era sacerdote. O que eu vejo aqui? Um princípio. Princípio esse que era estabelecido dentro da lei do Senhor. O sacerdote. O sacerdote deveria casar-se com aqueles que eram da tribo de Levi. Deveriam manter dentro desse padrão. E eu considero que Isabel foi uma mulher que ela escolheu fazer a vontade de Deus, tão quanto seu esposo Zacarias. Irmãos, existem princípios que são simples. Existem coisas que parecem não terem tanta importância, mas é isso que vai ser o plantio para aquilo que você vai colher lá na frente. Os princípios de Deus são invioláveis, são imutáveis. Sabe qual é a gravidade de nós seres humanos? É que nós achamos que já sabemos o que fazer, como fazer. Nós temos uma maneira de interpretar a vida e fazemos o nosso jeito. Zacarias, ele tinha um princípio. E ele estabelece essa norma de princípio para o casamento, cumprindo isso dentro da vontade do Senhor. Ele casa-se com Isabel. E a Bíblia diz que ambos eram justos perante Deus, sem repreensão em todos os mandamentos. Deixa eu chamar a sua atenção. Ambos eram justos diante de Deus. Justos fala de retidão, fala de integridade. Quantas das vezes eu vejo desequilíbrio dentro dos lares, das famílias. Quando você tem um marido que tem uma devoção intensa, você tem uma esposa que não caminha junto. Às vezes você tem uma esposa com alta devoção e um esposo que não corresponde. Você tem pais que estão numa devoção e os filhos não correspondem. Filhos que estão predispostos a servir e pais que não correspondem. Deus quer trazer para o núcleo da família a revelação de que é para todos, irmãos. Deus quer que toda a nossa casa seja cheia da glória, do poder e da graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas, que dentro do nosso lar procuramos servir, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade do querer e o querer do Senhor. Ambos eram justos diante de Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos. Escuta, não eram alguns mandamentos, não eram alguns preceitos, não eram
todos os mandamentos e todos os preceitos. Irmãos, quando no meu coração, no teu coração, há o desejo de viver uma vida íntegra, você vai pagar o preço, você vai renunciar, você não vai fazer o que quer, você não vai andar segundo o teu coração, você não vai fazer aquilo que você tem vontade. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à servidão. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. A carne tem que ir para a cruz. O cristão não pode viver segundo os seus desejos. Não dá para viver satisfazendo a si próprio. Ô pastor, mas o evangelho que se é pregado hoje é o evangelho que pode tudo. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. Quando Paulo ele escreveu para a igreja de Éfeso, na sua carta, no capítulo 2, verso 2, ele disse assim, em outro tempo andastes. Eu vou acompanhar lá, eu já nem preciso do óculos. Andastes segundo o curso do mundo. Olha como é que era a nossa vida sem Deus, irmãos. Andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência. Número 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos como, irmãos? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas qual era a nossa condição? Era, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Quando nós nos posicionamos, irmão, para fazer a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, para viver uma vida carnal, nós estamos nos posicionando como filhos da ira. Filhos de Deus vão agradar a Deus. Por favor, só vira, capítulo 5, verso 1 de Efésios. Olha o que Paulo disse para a igreja. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho? E olha o que eu quero dizer. Vamos fazer o contraponto desses dois versículos. Imitar a Deus como filhos amados. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou me assemelhar a Deus. Agora coloca lá o 2, 3. Voltando, não, o 3. O que está dizendo? Lá no 5:1 está dizendo que nós somos filhos amados. Agora aqui está dizendo que nós somos filhos da ira. Por quê? Porque estamos fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Eu decido o que eu quero ser. Quero ser filho da ira, vou andar na carne e fazer a vontade dos pensamentos. Quero ser filho de Deus, eu vou ter que imitar a Deus. Eu vou ter que buscar a retidão, a justiça. Zacarias e Isabel eram justos. Pronto, voltamos agora para Lucas 1. Eles eram justos. 1 e verso 6. Eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos. E aqui eu preciso me deter um pouquinho. Tem um adágio mundano que diz assim: me diga com quem tu andas. Me diga com quem tu andas. Tem um outro adágio que diz assim. Adágio não, é um princípio sociológico. A sociologia diz que o homem é produto do meio. O status quo, a maneira como, o local onde você tem o seu habitat, vai moldar teu jeito de ser, sua personalidade e tua maneira de viver. Esse texto é contraditório. Contradiz todas essas coisas. Sabe por quê? Porque Zacarias estava em um contexto religioso de pobreza e miséria espiritual. Sabe como é que Jesus classificou esse tempo de Zacarias? Esse povo me adora com os lábios. O coração está longe, 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 longe de mim. Então o contexto religioso era de pobreza, era de miséria espiritual. Herodes, o grande, ele começou a reforma do templo. Maravilha, né? Construiu um mega. Ele tentou sobrepor a Salomão. E de fato, ele fez uma mega obra. Mega. A obra de Salomão sobressaía pelo ouro, mas pelo tamanho. O templo de Salomão, o templo de Herodes sobressaiu
em tamanho, em expansão, ao templo de Salomão. Herodes era tido como essa pessoa má, porque ele era o edomita, maligno pela quantidade de homicídios e assassinatos que ele cometeu. Mas era aplaudido, porque ele construiu o templo. Irmãos, o fato de você fazer algo para Deus não anula teus pecados. É mentira quando dizem para você, olha, Deus sabe que você é bom, Deus sabe. Não. Se você não confessar os teus pecados e receber Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, não há salvação. Herodes fez algo que aparentemente era bom, mas aí, essa posição dele deu a ele um poder que ele nunca poderia ter tido. E é esse ponto que eu quero ressaltar aqui. Sumo sacerdócio tinha que ser da casa de Arão. Mas como é que era o sumo sacerdócio naquele tempo? Nomeação política. É por isso que quando Jesus ele vai para a crucificação, você encontra uma coisa aberrativa. Anás e Caifás. Como dois sumos sacerdotes, pastor? Porque o sumo sacerdócio era um poder político comprado e vendido. Por que quando Jesus ele iniciou seu ministério, ele inicia seu ministério rompendo com aquela malignidade que estava no templo? Ele disse, olha, minha casa, vocês têm feito de ladrão, salteadores. Fizeram ali os cambistas e colocaram um monte de coisa. Jesus inicia seu ministério e arrebenta tudo ali. Quando ele termina o seu ministério, ele vai lá e tem que fazer de novo. 3 anos depois estava tudo lá de novo. Escuta uma coisa. Os sacerdotes era a classe mais nobre e rica da nação de Israel. O sumo sacerdócio era o cargo mais disputadíssimo, porque as fontes lucrativas eram exorbitantes. O que acontecia? Quem determinava o sacrifício era o sacerdote e o sumo sacerdote. Então, se ele recusasse a ovelha tal, não podia ser oferecida. Então, qual eram as ovelhas que se vendidas? De quem pagava a propina para o sacerdote. É por isso que Jesus falou, vocês fizeram da minha casa covil de ladrões e salteadores. E chegavam para sacrificar, para adorar, mas estava ali um antro produzido pelo diabo. Cadê? Bota o texto. Lucas 1:6. Ambos eram justos. É nesse contexto. É nesse contexto que ambos são justos. É no contexto em que pela qual está implantado a ação demoníaca, diabólica, de um antro de mentiras, de inverdades, de culto errado. É nesse antro que ambos são justos diante de Deus. Escuta, o meio gospel tem sido motivo de tantos escândalos. No meio cristão tem tanta gente bagunçando vida e bagunçando o nome cristão. Isso não é motivo para você viver uma vida ímpia diante de Deus. Eles andaram na contramão do mundo. Eles poderiam bater no peito e dizer, pode o sumo sacerdote errar, pode a classe de sacerdote errar, pode os levitas fazer o que quiser, mas eu vou agradar a Deus, eu vou servir a Deus, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu agrado, é a Ele que eu presto culto. É por isso que a Bíblia diz, ambos eram justos perante Deus. É Deus que te olha, é Deus que te vê. O homem vê o exterior, Deus vê o interior do teu coração. E é Deus que está aprovando a vida deste casal. Eu aprendo, irmãos. Quem quer servir a Deus não se embaraça. Quem quer servir a Deus não perde tempo com coisinhas. Esse casal tinha tudo para poder se contaminarem. Tinha tudo para viverem à margem, à parte, alheios. Mas eles escolheram. Não é por aquilo que vão falar. Não é por aquilo que vão dizer. É por causa do relacionamento vertical que eu tenho com Ele. É para agradar a Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Quando você estuda a história da igreja,
A história da igreja está cheia, recheada de inúmeros cristãos que morreram de maneira linda, que deram testemunhos lindos. E qual é o nome deles, pastor? Não está no rol dos mártires, não está no rol da história da igreja. Eles são anônimos para nós, anônimos para o mundo, mas o nome deles está escrito no livro da vida. Deus os viu, Deus os enxergou. A santidade, a pureza, a dedicação, a entrega que eles tiveram. Não abriram mão de Deus, não abriram mão da palavra, não abriram mão do compromisso com o Senhor. Deus está à procura de seus servos que estão dispostos, mesmo que vivam no anonimato. Não são os holofotes que vai nos tornar mais santos. Não são as luzes que vão brilhar, que vai declarar que somos ou não somos. O que vai nos colocar em posicionamento é a postura, é a postura, é a postura do coração. E aquele casal decidiu fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade do Senhor. Eu vejo que, apesar de todos os interesses financeiros que estavam voltados para o templo, o interesse do coração de Zacarias era agradar ao Senhor. Tem um outro ponto aqui que me chama a atenção. O sumo sacerdote, o sacerdote, melhor dizendo, o sacerdote, ele tinha 25 anos de prestação de serviço. Vira para mim o verso 7. Verso 7. Por favor, olha o que esse texto está dizendo. Não sei se você consegue observar o que eu estou lendo aqui. Ambos eram avançados em idade. Isso significa dizer, Zacarias já era para ter aposentado. Ele tinha direito de ficar em casa. Se ele já tinha cumprido seus 25 anos, ele não tinha mais o dever de estar lá. Então isso me faz entender que ele estava lá. Ele era da ordem de Abis, por uma razão única. Ele amava o Senhor, ele tinha amor por o que fazia, ele tinha dedicação ao santo ministério do sacerdócio. É por isso que ele estava lá. E eu te pergunto, por que você caminha com Deus? É porque teu pai te obriga, tua mãe te obriga, porque teu esposo, tua esposa te obriga, porque o pastor te cobra, porque alguém cobra de você. O serviço de Deus não pode ser feito porque alguém vai te cobrar, alguém está te empurrando. Tem que ser por amor, tem que ser por paixão. Ele estava lá porque era apaixonado por Deus. Ele poderia ter entregado sua carta de aposentadoria. Ele já era avançado em idade, já cumpriu-se todo o seu tempo de sacerdócio. Mas a paixão pelo templo, a paixão por servir, a paixão por estar desenvolvendo o trabalho de Deus, colocou ele no lugar, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Quando você está debaixo da direção de Deus, quando você caminha com Deus para agradar a Deus, para cumprir o propósito do Senhor, querido, Deus vai te surpreender com a glória dEle, com o poder dEle, com a magnitude dEle. Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Eu comecei de trás para frente esse versículo, para mostrar a fidelidade e disposição de Zacarias. Mas o início desse versículo 7 coloca um dedo na ferida de muitos crentes, o dedo da ferida do evangelho de hoje. Por quê, pastor? Ela é filha de Arão, ele também é filho de Arão, é sacerdote, eram justos, cumpriram todos os mandamentos e preceitos, mas todavia, olha para a casa deles, não tinham filhos. Se tinha uma marca de tristeza, de desespero, era um lar sem filhos. Isabel tinha um sério problema, ela era estéril. Lembrando que a esterilidade era uma marca ou de punição ou de maldição, não era algo bom. Isabel era estéril. Quando olhamos para o Velho Testamento, encontramos várias mulheres estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, Ana. Sim, mulheres estéreis, que foram tocadas por Deus, tocadas pelo Senhor. E aqui temos Isabel, que serviu a Deus, que foi justo, que foi correto, mas ainda assim chegou na velhice estéril. Olha aqui para mim. Pare de achar que Deus
vai cumprir tudo aquilo que você quer só porque você está servindo a Ele. A nossa caminhada com Deus não é troca, não é permuta. Existe um erro, porque às vezes consideramos que o reino de Deus é como uma empresa. Você está investindo. Você está investindo em Deus e Deus vai fazer com que a bolsa de valores espirituais vai te dar uma grande produção e você vai ser abençoado. Esquece isso, irmão. Você tem que servir a Deus por amor. Tudo que você der para Deus é diminuto, é pequeno, é inócuo, é vazio diante da grandiosidade dele. O que a gente pode dar para Deus? A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. Ageu capítulo 2, 8 diz assim, minha prata, meu é o ouro. É tudo dele. E que loucura é essa que nós achamos que vamos dar a Deus e ele vai, vamos permutar, vamos comprar as bênçãos de Deus. Não, você não pode comprar. Tudo é por intermédio da graça. E nós precisamos, irmãos, avançar como igreja. Eu preciso te exortar sobre isso. Porque hoje é muito normal se pregar um evangelho onde se diz que Deus vai fazer tudo. Basta você entregar a tua vida para Ele, que vai virar algo esplendoroso, magnífico, e você vai ser o rei da terra. Mentira. Se você doar a tua vida para Jesus, você vai ser salvo em Cristo Jesus. Você vai ter direito de vida eterna. É isso que Jesus veio trazer, direito de vida eterna. Não mais que isso. Agora é claro, pode ser que você prospere, pode ser que você tenha e possua algumas coisas. Nicodemos foi um homem rico, José de Arimateia era rico, Zaqueu era rico, Barnabé era rico. Mas eles não vieram para a presença de Deus para ficar rico. Não é isso. Isabel era estéril, Zacarias era dedicado, e eles viveram. Passou a juventude, idade adulta, viu todas as famílias com seus rebentos nos braços, todo mundo sorrindo, cantando e se alegrando, e eles tinham que entrar para dentro de casa, chorar sozinho e dizer, na nossa casa não tem choro de criança. Será que Deus esqueceu de nós? Será que Deus não nos ama? Por que fulano tem e eu não tenho? Por que Beltrano tem? Aquele fulano lá nem é, aquela mulher lá nem serve a Deus, nem faz nada. Tem uma renca de filho. Isabel, postura corretíssima de Deus, nenhum filhinho. Ei, queridos, você tem que amar a Deus por aquilo que Ele é, não é por aquilo que Ele te dá. Para com essa ideia de trocar com Deus. Ei, Ele já te deu a vida. Esse ar que você respira, foi Ele que te dá todos os dias. Ele já tem sido gracioso, generoso, bondoso, maravilhoso conosco. E nós queremos fazer exigência, Deus, para mim te servir, o Senhor tem que me dar um carro novo, você tem que me dar uma casa, tem que me dar um apartamento, tem que me dar isso, aquilo outro, eu quero. Olha o que eu disse no início da palavra. Nos comportamos como bebês manhosos, crianças pirracentas, e estamos sempre como se fosse um grande orfanato de crianças mimadas, batendo o pezinho e fazendo pirraça diante de Deus, dizendo, eu quero. Deus quer tratar com filhos maduros, que entenda o propósito dEle, que viva para Ele, que agrade a Ele, e que faça conforme o querer e a vontade dEle. É isso que eu aprendo com Isabel, e com nosso irmão Zacarias. Há um outro ponto aqui a ser salientado. Na lei havia uma brecha. Sara fez uso dela. Quando uma mulher era estéril, ela poderia tomar uma serva, uma concubina, e oferecer ao seu marido, e ter uma barriga de aluguel. Ter filho através de uma concubina. Abraão acabou recorrendo a esse meio. Eucana recorreu a esse princípio. Zacarias não. Escuta. Existem coisas que podem até ser legítimas, mas se não é a vontade de Deus, irmão, não recorra, não faça. É preferível esperar em Deus.
Demore o tempo que tiver que demorar, mas, Senhor, seja feita a tua vontade, do teu jeito, da tua maneira. Não crie arranjos na tua vida para você alcançar o que você quer. Espera em Deus, deixa Deus fazer na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Zacarias e Isabel envelheceram. Alguém poderia dizer: Zacarias, tu és maluco, você vai ficar sem descendente. Talvez ele responderia: eu prefiro ficar sem descendente do que desagradar os princípios de Deus. Eu vou ser justo, eu vou guardar os mandamentos, eu vou guardar os propósitos. É por isso que é descrito no verso 6, que eles eram justos, e em todos os mandamentos do Senhor, eles estavam guardando os preceitos, os mandamentos. Em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, eles viveram andando sem repreensão. Sem nenhuma repreensão. Isso é escolha, irmão. Isso é decisão de vida. É algo que eu e você temos que fazer. O caráter de Cristo em nós é uma decisão que nós tomamos de vivenciar. Como eu disse já anteriormente, Zacarias tinha um antro de amigos, de colegas, de pessoas à sua volta que viviam totalmente oposto ao que ele vivia. Mas ele preferiu viver e agradar o Senhor. Diz a Bíblia no Salmo 127, verso 3, que os filhos são heranças do Senhor. E se é a herança do Senhor, quem dá é Deus. E quando olhamos para esse casal, Deus não deu a eles. Isso mostra, irmãos, que existem coisas que Deus não vai te dar. Quantas pessoas que estão feridas na vida, magoadas, machucadas, cheias de traumas no coração, porque suas orações não foram respondidas. A Bíblia diz em Tiago: pedes e não recebe, porque pedes maus. Pedes mal, pedes mal. Está na hora de você rever teu coração. Está na hora de você reanalisar, ponderar a tua vida, olhar para dentro de você. O que você está pedindo? Qual é o propósito disso? Entenda, Deus não ouve apenas o que nós falamos. Deus olha as intenções daquilo que está nos movendo a pedir. Deus, Ele conhece tudo, Deus sabe tudo, e Deus está te poupando em não te dar certas coisas, porque Ele quer você na presença dEle. Tem pessoas que, se Deus der riqueza, ela vai para o inferno. Tem pessoas que, se Deus der uma vida regalada, ela foge, some da presença dEle. Então entenda, se Deus não te deu, aquieta a tua alma, sirva a Ele com alegria. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dEle com cântico. O servir a Deus não pode ser condicional, tem que ser incondicional. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Pastor, mas Jacó fez um voto. Sim, amados, Jacó é Jacó. Nosso padrão é Jesus. Jacó disse: Senhor, se tu me abençoares, se tu fores comigo, me levar debaixo da paz e me trazeres, eu darei dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Mas essa não é a referência para a tua vida. A referência é: Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu estou contigo, Deus. Me guarda, guarda meu coração, guarda minha vida. É o princípio de Jó: reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. É isso que Deus está à procura de homens e mulheres com esse propósito de integridade, de retidão, de temor ao Senhor, de se desviar do mal, fugir da aparência do mal, fugir das armadilhas de Satanás. Deus quer nos conduzir a isso, irmãos. Mas voltando para o nosso texto de Lucas capítulo 1, diz a Bíblia no verso 8 que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Ele era da ordem de Abias, servia 2 vezes. 2 vezes por ano, ele ficava uma semana a serviço do templo.
A probabilidade, irmãos, e a margem de um sacerdócio ter essa sorte de entrar para oferecer o incenso era algo muito raro. Quantos sacerdotes que viveram os seus 25 anos e não conseguiram? Não conseguiram cumprir isso. Mas o que eu considero lindo, o que eu disse, a situação do verso 6, que ele já era idoso. E não tinha chegado à sorte. E nesse momento que ele está ali como idoso. Continuando, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Lá ele agora ia oferecer o incenso de aroma suave de orações ao Senhor. Queridos, hoje nós não temos mais a escolha de um. Quando Jesus ele morreu, foi rasgado de alto a baixo o véu. Eu não preciso de ninguém para me representar diante de Deus. Eu não preciso de pai, de mãe, de esposa, de filhos, não. Eu posso ir diante do Senhor. Eu posso entrar na presença de Deus. O escritor aos Hebreus disse: tendes ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ele está entrando no lugar santo, não é nem no Santo dos Santos, é só no lugar santo, porque ele não era sumo sacerdote. E Deus está dizendo para você: você pode ser mais que ele. Você pode entrar no Santo dos Santos. É tudo uma questão de postura, irmãos. Lá está ele, no seu lugar, no tempo que lhe coube. Segundo o costume, ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E Deus direciona ele para adentrar, para oferecer incenso. As surpresas que Deus tem para nós, irmãos, são tremendas, lindas. Eu vou repetir algo que já falei aqui. Deus tem o prazer em se relacionar conosco. Porque Deus é uma pessoa. A grande pobreza do ser humano é não compreender quem é Deus. Quando olhamos para o Éden, Deus a cada viração do dia vinha falar com o homem. Queridos, a maior manifestação da graça foi por intermédio de Cristo que veio. O Deus Emanuel se tornou homem, veio viver entre nós. O Deus conosco esteve entre nós. Hoje o Espírito Santo ele habita em nós. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso corpo, esse aqui cheio de defeitos e de falha, se torna templo, morada do Espírito Santo. E sabe o que eu te digo mais? Toda essa festa que você vê, que a Bíblia declara que era realizada nos templos, Deus quer fazer dentro de você. Deus quer manifestar a Shekinah, a glória dele dentro de você. Sabe qual é a questão? É que quando ele nos procura, nós não estamos posicionados. Nosso templo está fechado para Deus. As portas estão cerradas. Não estamos posicionados. Não tem sacerdote para cultuar. Não tem louvor nos nossos lábios. Não tem culto para Deus. E por isso perdemos muitas e muitas oportunidades de viver uma vida tremenda com Ele. Deus não falta nenhum dia para te encontrar. Somos nós que faltamos o encontro com Ele. Todos os dias Ele está disponível para encher teu coração de graça, poder, unção, renovo. Todos os dias. O salmista diz: de manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei ao Senhor e Ele me responderá. Não tem hora, Deus não precisa marcar na agenda dele. Deixa eu tirar um tempinho aqui para fulano, para Beltrano. Não, querido, 24 horas por dia. Na hora que você chegar, Ele está lá disponível para te encher de graça, poder, unção. Só precisa você ir. E Zacarias estava exatamente no lugar certo. Coube-lhe a sorte de ele oferecer incenso. Já avançada em idade. Deve ter tomado o incenso nas suas mãos com muito gozo. Seu coração está saltitando, pulando de alegria. Que gozo na alma. Que alegria do coração dele poder olhar para toda aquela cúpula de sacerdotes. Quantos mais jovens que ele que estava ali. E coube a ele. Escuta, não é a tua idade que te atrapalha. Não é a sua condição financeira. Não é o tempo. Não é a tua família, não. O que te atrapalha você viver o melhor de Deus é você mesmo. Porque a idade para Deus não é problema.
Condição financeira para Deus não é problema. O problema somos nós que endurecemos o nosso coração. Somos nós que criamos coisinhas e embaraços que nos impedem de viver o projeto de Deus. Esse homem, apesar da idade, está ali, disponível. O verso 10 diz que toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Meu Deus. Pelo menos nesse momento, o povo está orando. Apesar de todas as complicações que havia no contexto judaico, ainda havia aqueles que oravam. Havia ainda aqueles que levavam Deus a sério. Oh, irmãos, nem tudo está perdido. Tem gente brincando com Deus, tem gente brincando com o Evangelho, tem gente blasfemando a palavra, tem gente fazendo horrores, mas entenda, ainda tem quem está orando e buscando o Senhor. E quando eu olho para isso, eu vejo, apesar de Jerusalém viver esse caos espiritual, tem aqui um povo aqui que estava clamando a Deus. É por isso que o Messias chega, irmãos, porque tem alguém clamando, tem alguém orando, tem alguém buscando. Jesus está voltando. As coisas estão indo de mal a pior, mas há um povo espalhado pela face da terra, nos continentes, que estão buscando a Deus, que estão levando Deus a sério. E vai chegar um momento que a trombeta vai tocar, e Deus, com seu alarido de trombeta, haverá de arrancar da terra o seu povo. O chamado acontecerá, e nós que estivermos vivos, seremos no momento, num abrir e piscar de olhos, arrancados dessa terra. Nós haveremos de encontrar com o Senhor nos ares. Antes de nós, os mortos ressuscitarão, e juntos lá encontraremos com o Senhor. Haveremos de entrar os portais celestiais, haveremos de ali nos assentarmos no tribunal de Cristo, recebemos os nossos galardões, sentaremos na mesa do Senhor e participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Oh, que dia glorioso! Oh, momento glorioso que nos aguarda, que nos espera. Só precisamos permanecer firmes. Não contamine teu coração. Não se embarace com as coisas dessa vida, porque o que tem para a igreja já está preparado. As construtoras vendem apartamentos e casas nos projetos. E as pessoas compram. É um projeto ainda para daqui 5 anos, 6 anos. E aí compra aquela moradia no projeto. E é um grande negócio, porque compra barato. Quando for entregar, aquele valor já está lá em cima. Só que o problema é que algumas construtoras, elas quebram no meio da caminhada. São motivo de vários problemas. E quantas pessoas que compraram um sonho e ganharam um pesadelo. Porque quando chega no tempo de receber sua casa, receber seu apartamento, não tem casa, não tem apartamento, não tem moradia, não tem nada. Porque a empresa não era séria, não cumpriu aquilo que prometeu, não cumpriu aquilo pela qual estava no contrato. Eu quero dizer para você que Deus não falha, Deus não erra. O que Deus prometeu para nós, Jesus, ele disse: na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Pode ter certeza, o lugar que Deus preparou para a igreja já está pronto, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Você só fica para trás se quiser, porque a tua morada já está preparada. Tem lugar para todos nós, tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para a tua família. Em nome de Jesus, que nós tomemos posse, chutemos tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que é empecilho, joga fora e vamos para o céu, em nome de Jesus. Da lava xandale mandaragachanai. Deus não quer você de fora. Deus não quer que a sua família se perca. Mas depende de você, depende da sua postura, depende de você caminhar. Tudo que depende de Deus, Ele já fez. E o diabo sabe disso. É por isso que ele trabalha tanto, irmãos. Ele tem um ódio contra a igreja. Ele te odeia muito. Se ele pudesse, olha aqui para mim, ele te estraçalharia. Pedro disse: ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele te olha, te espreita, seus dentes, seu ódio. Claro, tudo isso é conjectura.
cheio de ódio, sangue nos olhos, com vontade de te pegar e te estraçalhar. Mas sabe por que ele não faz? Porque tem uma mão que te guarda, que te protege. Tem uma mão que te guarda, que te protege. É o Deus do céu que protege tua vida, tua casa, tua família. É por isso que a Bíblia diz que as muitas misericórdias do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Não somos consumidos por causa da misericórdia dele. Não é mérito meu, não é mérito teu, é mérito dele. O guarda de Israel não dorme, ele não cochila, ele não tira férias. É ele que tem guardado a igreja, é ele que tem guardado a tua família. É ele que tem nos guardado. É ele que nos protege, irmãos. Havia um povo do lado de fora orando. Havia um povo clamando. Eu posso dizer que tem um cenário aqui. Temos aqui do lado de dentro um sacerdote com incenso na mão. Lá dentro do lugar santo. Do lado de fora tem um povo orando. Tem um povo desejoso por Deus. Mas lá dentro Deus, ele resolve abrir os céus e marcar aquele lugar com a glória dele. Irmãos, o culto a Deus, ele tem que ser prestado por corações limpos. Salmo 15 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Ei, Deus está à procura de corações santos. Deus está à procura de corações que sejam dispostos a servi-lo integralmente. Eu olho para Zacarias. Escuta, o povo está lá fora orando. Da porta para dentro, é só ele e Deus, Deus e ele. Deixa eu dizer para você. Nos teus momentos solitários e sozinho, que o pastor não te vê, que teu esposo não te vê, que a tua esposa não te vê, teu pai, tua mãe não te vê, que ninguém te vê, é você e Deus. Nunca estaremos sozinhos, porque os olhos do Senhor então estão em todos os lugares. Deus é onipresente. O salmista disse: se eu tomar as asas da alvorada, lá tu estás. Se eu descer ao abismo, o Senhor lá está. Se eu subir nas alturas, o Senhor está. Se eu for nas profundezas dos mares, o Senhor está. Não tem nenhum lugar que Deus não te ache. Ali dentro estava Zacarias e Deus. E aquele culto era um momento especial. E eu digo, irmãos, presta atenção aqui. Quantos que vieram antes dele, que adentraram aquele local, sem santidade, sem pureza, sem coração limpo. E isso me chama a atenção. Porque era um tempo difícil. Era um tempo caótico. E inúmeros sacerdotes passaram ali e ofereceram incenso com corações cheios de iniquidade. A minha pergunta é: escuta, onde é que estava Deus? Por que Deus não interveio? Por que Deus não interferiu naquele culto fingido ali? Tem uma resposta. A apatia aparente, o silêncio de Deus, a falta de ação direta de Deus não significa dizer que Deus está concordando com atos errados. O silêncio de Deus e a demora de Deus em agir com juízo só significa que Ele está dando tempo de misericórdia. É longanimidade, não é ausência de poder. Agora, tudo isso foi sementes que foram plantadas. E no ano 70, aquele templo que foi profanado, aquele templo que foi violado, foi destruído pelos romanos. E os judeus tiveram que chorar, porque a conta chega, a comanda chega. Irmãos, escuta. Ninguém levanta da mesa do pecado sem comanda. A tua conta, se você não apelar para a misericórdia de Deus, essa comanda você vai ter que pagar. E não tem cartão de crédito que paga, não tem como dividir, não. O pior, isso paga-se na eternidade. Eternamente esse preço dessa comanda será pago. E não importa, como eu tenho dito,
o quanto os homens vão murmurar ou reclamar, se não pedirem o perdão, se não apelarem para o sangue de Jesus, essa comanda vai chegar para você. Voltando então, irmãos, eu vejo que quando Zacarias ele entra, ele está mediante a graça de Deus ali, cultuando, adorando, servindo ao Senhor com seu coração totalmente entregue. E diz a Bíblia que a glória de Deus desceu, verso 11 e 12 diz: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. Zacarias vendo, turbou-se e caiu em temor. Deixa eu dizer para você, há uma realidade espiritual que Deus quer te colocar. A vida não é só isso físico não, irmãos. Tem coisas tremendas que Deus quer trazer para você. Tem coisas tremendas que nós podemos viver, mas o grande problema é que estamos tão atolados com as coisas dessa vida que não temos tempo para buscar as coisas eternas. Deus quer abrir teus olhos espirituais. Deus quer te encher da glória dele, do poder dele. O viver cristão é uma vida contínua de experiência marcada pela presença do Espírito Santo. Tem coisas lindas e tremendas de Deus que Deus quer que você viva. Mas tudo que o diabo quer é que os seus olhos estejam focados nos problemas, nas picuinhas, nas coisinhas, e te tira o essencial, que é a glória de Deus. O diabo quer fazer com que a igreja perca o foco da glória. Ele quer te atolar de problema, ele quer te atolar de situações que não te faz ver a glória de Deus. Zacarias, quando ele está sozinho, o povo lá fora está orando, aí ele vê a glória. A glória se manifesta ali. A glória paira naquele lugar. E ele fica extasiado, assustado, porque ele nunca tinha visto. Deus quer te colocar nesse ambiente de glória. Deus quer abrir teus olhos, Deus quer te surpreender. O teu choro, o teu pranto não tem sido em vão. Deus quer encher você da presença e da glória dele. Gabriel diz para ele, olha, verso 13, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a qual porás o nome de João. Eu vejo aqui um homem temente a Deus, justo, reto, mas turbado. A visão mexeu com as suas entranhas, mas ele não sabia que aquele anjo não era o anjo da punição, não era o anjo do juízo, era o anjo da bênção. Escuta. Eu olho para ele assustado aqui e lembro de Davi. Quando Davi viu o anjo de Deus sobre Jerusalém com uma espada desembainhada, ele ficou desesperado porque sabia que o juízo de Deus estava caindo sobre Jerusalém. E ele apela para a misericórdia de Deus. Mas quando há esse temor em Zacarias no coração dele, o anjo acalma ele e diz, não temas. Não temas, não precisa ter medo. Deus ouviu a tua oração. Amados, é com essa convicção que nós temos que caminhar. Deus está ouvindo a tua oração. Ô pastor, será que chegou tarde demais não, pastor? Já estavam velhos. Deixa eu dizer para você. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são muito maiores que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos. Talvez é algo que você está pensando para agora, Deus está dizendo que é para depois. Talvez você se angustie pensando que era para ter sido ontem, antes de ontem, há tantos anos atrás. Deus está dizendo, é agora que é o tempo dele. Quando chega o tempo de Deus, Deus faz cumprir o propósito dele. E quando chegou o tempo de Zacarias, mesmo que já era velhice, Deus tinha algo tremendo para fazer. Deus ouviu a tua oração, Zacarias. A tua mulher Isabel dará à luz um filho, e você vai pôr o nome de João. E é o menino, é o João. João significa agraciado, Jeová socorre, Jeová é graça. E agora estava ali diante dele uma promessa. Deus é propício, Deus é gracioso. É isso que significa João. E está dizendo, olha, Isabel vai dar luz. Há um filho que vai falar que Deus é gracioso. Mas aí qual é a reação de Zacarias? Diz a Bíblia que a reação de Zacarias, verso 14, 15, é que ele não crê. Deixa eu ver aqui no meu texto.
ou melhor, é já no verso 18. Ele diz: Zacarias então disse ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. E eu encerro aqui dizendo, irmãos, esse grande homem, esse servo do Senhor, orou tanto tempo, clamou tanto tempo, quando chegou no tempo da bênção dele, ele está dizendo: a bênção chegou tarde demais. Já estou velho, minha esposa está velha, já não dá para fazer mais. Eu quero dizer para você, Deus ultrapassa a questão do tempo. Deus ultrapassa os limites financeiros. Deus ultrapassa os problemas e as nossas limitações para que o propósito dele seja cumprido. Se coloque de pé. Zacarias, ele não entendia como é que Deus iria fazer com um velho e com uma velha para ter um filho. Mas Deus tinha reservado um mistério tremendo e lindo. No seu tempo em que pela qual seu filho estava por nascer, uma senhora idosa e estéril daria luz ao precursor do Emanuel. E Deus tomaria uma jovem, uma menina, uma mocinha para ser mãe do Salvador. Deus trabalha em pontos antagônicos. Uma idosa estéril, uma jovem virgem. Todas as duas impossibilitadas é para Deus mostrar. Quando Ele tem que fazer, Ele passa por cima da limitação humana. Só precisamos nos posicionar e dizer: Deus, eis-me aqui, cumpra na minha vida a tua vontade, a teu querer. Feche teus olhos. Eu quero saber se tem alguém que adentrou as portas desse templo, que ainda não entregou a vida para Jesus, que está afastado do Evangelho, que não tem um compromisso com o Senhor Jesus nessa noite. Jesus está te chamando. Deus está te chamando para você entregar a tua vida a Ele. Se tem alguém que está desviado, afastado do Evangelho, que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero te lançar o convite. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. As portas da graça estão abertas. As portas do céu estão abertas para a tua vida. Agora você precisa tomar a decisão. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É uma decisão que eu e você temos que tomar. Se você tomar a decisão de escolher Jesus e confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, então a Bíblia diz que você será salvo. Mas se você recusar a Jesus, não tem outro meio de você entrar no céu, a não ser por intermédio de Cristo Jesus. Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Feche teus olhos. Pai eterno e bendito Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por esse tempo na tua casa. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, dispersa-nos debaixo da tua bênção. Deus, vem cumprir em nós o teu querer. Vem cumprir em nós, Senhor, o teu propósito. Eu repreendo, pelo poder do nome de Jesus, toda armadilha satânica, toda armadilha do reino das trevas, que tenta roubar a bênção do teu povo, que tenta impedir o teu povo, Deus, de viver o sobrenatural do céu na vida da igreja. Ó Deus, derrama graça, derrama poder, derrama unção, derrama o avivamento sobre a tua igreja. Eu profetizo um tempo novo, tempo de refrigério, tempo de crescimento, tempo de avançar, avançar, avançar para o cumprimento do teu propósito. Venha o teu reino e cumpre em nós a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que é graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vá em paz, vá na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma semana